Olá, eu sou o Padre Bernardo Maria e você está ouvindo uma reflexão sobre cultura católica. Hoje, dia 10 de julho de 2022, o assunto é aborto provocado. Caríssimos ouvintes, em primeiro lugar, é importante nós deixarmos muito claro que jamais se deve demonizar as mulheres que praticaram o aborto provocado, né? Toda mulher precisa ter garantido o seu direito de se arrepender deste ato pecaminoso. E a gente sabe, por meio de tantas narrativas, né, que um dos grandes impulsionadores do aborto provocado aqui, não, é que eu quero deixar bem clara a diferença, né? Aborto espontâneo é aquele que acontece sem intervenção nenhuma. O aborto provocado, como o próprio nome diz, há uma intenção de que ele aconteça, né? Mas, como eu dizia, então, um dos grandes impulsionadores do aborto é o medo. O medo de perder um emprego, o medo de perder um namorado, o medo ou alguém com quem está se relacionando, o medo de não poder sustentar a criança, não é? O medo de ser difamada. Muitas vezes acontece isso. Claro que existe também outros casos em que o aborto é cometido aí por motivos fúteis, né? Como, por exemplo, não ter o próprio corpo, entre aspas, deformado pela gravidez, né? A gente sabe que a gravidez modifica o corpo feminino e, infelizmente, algumas mulheres preferem matar a criança do que ter o seu corpo deformado, né? Motivo fútil. Mas existe ainda também uma terceira situação, que é o caso das mulheres que abortam por motivos ideológicos, né? Como aquele famoso refrão, meu corpo, minhas regras. O problema é que essas mulheres esquecem que quando elas dizem meu corpo, o feto que está no ventre delas não é o corpo delas, é o corpo de um outro ser humano. Alguns vão dizer, puxa, mas ah, aquilo é um amontoado de células, não é? Não, aquilo é um ser humano. Eu perguntaria para essas pessoas que trabalham, por exemplo, aqui no Brasil é muito comum, não é? O trabalho com a preservação das tartarugas marinhas. A gente vê em documentários os voluntários indo até a praia para salvar os ovos da tartaruga. Eu pergunto, aqueles ovos então são apenas um amontoado de células ou eles são a tartaruga em uma fase do seu desenvolvimento? Assim, da mesma forma, o feto no ventre materno não é um simples amontoado de células, ele é um ser humano em uma fase do seu desenvolvimento. Mas ele já é um ser humano. E para nós católicos, isso ainda é mais grave, porque se ele já é um ser humano, já foi infundido nele a alma. Numa sociedade assim tão dominada pelo ateísmo, né? Pelo marxismo, pelas filosofias e ideologias de esquerda, a gente infelizmente vê interpretações completamente bizarras a respeito do aborto, né? Por exemplo, no caso dessa situação de Santa Catarina, onde a juíza tentou, né? Depois, infelizmente, não conseguiu fazer com que a criança nascesse, mas ela tentou. A mãe tinha 13 anos, tinha 11 anos, né? Então, um site de partido de esquerda que foi falar sobre o assunto trazia como título da matéria a seguinte frase, né? Abre aspas, barbárie, ponto de exclamação. Juíza de Santa Catarina nega direito ao aborto da criança, etc, etc. Quer dizer, essas pessoas com essa mentalidade estão considerando que barbárie é evitar o aborto. Na opinião dessas pessoas, ser civilizado é abortar.
E o mais terrível é que o processo ocorria em segredo de justiça e não se tinha todas as informações necessárias, mas a conclusão já depois fosse saber que o pai tinha 13 anos. Pelo amor de Deus, se falar em estupro de duas crianças, isso aí houve certamente, e aqui é uma opinião minha, um romance infanto-juvenil, que infelizmente teve consequências muito sérias, né? Mas o problema é que as pessoas estão começando, por causa dessa mentalidade revolucionária, a confundir o que é barbárie e o que é civilização. Aqui em Porto Alegre, um jornalista de uma rádio bem conhecida, comentando esse assunto, né, bradava aos gritos no microfone, referindo-se ao feto, né? Ao feto não, um, uma criança de 7 meses, ela já tem membros e tronco e cabeça, né? Esse jornalista gritava no microfone: tem que tirar. Pois a impressão que se tem é que há um clamor por sangue, uma proposta, né, de solução que sugere que derramar o sangue inocente resolveria tudo, né? Isso é chocante, isso assusta, né? Com a descristianização do Ocidente, nós estamos retornando aí sim à barbárie. Infelizmente, nós observamos muitas situações em que a tentativa de extirpar os valores cristãos da sociedade tem funcionado, infelizmente. E a impressão que a gente tem é que nós somos uma sociedade na iminência de perder o status de civilização. A dura realidade é que, qualquer que seja a escolha da mulher, no caso de uma gravidez indesejada, e ela só tem duas possibilidades de escolha, ou abortar, ou levar a gravidez até o fim. Qualquer que seja a escolha, a sua decisão final sempre implicará um sofrimento. É ilusão pensar que nessa vida a gente pode cortar, evitar 100% do sofrimento. Não existe vida humana sem sofrimento. E quem defende o aborto como um ato de liberdade defende ipso facto que o assassinato de um inocente no ventre materno, com o consentimento da mãe, sem ter esse inocente a chance de defesa ou de fuga, é um ato de liberdade. É isso que consideram, né? Esse tipo de falsa liberdade é aquele que sempre pregou, por exemplo, John Stuart Mill, aquele filósofo inglês do século XIX, que sonhava em desfrutar de uma liberdade sem freios morais, que luta contra a autoridade e se apega ao pragmatismo, ao utilitarismo, e afirma que as ações são boas quando tendem a promover a felicidade e más quando tendem a promover o oposto da felicidade. A questão é, qual é a capacidade do ser humano de decidir entre o bem e o mal sem se valer de referências éticas e morais extrínsecas ao próprio homem? Quer dizer, o homem decidiu o que é bom e mal tendo como referência apenas a si mesmo. Isso é mais ou menos o que prega a corrente de pensamento moderna do transhumanismo. Qual é o conceito de felicidade que permite classificar a ação que gerou como boa, se essa pessoa usar como referência apenas a si mesmo? E se ela estiver errada? É que nós precisamos de valores absolutos. E esse é o grande problema da sociedade moderna, que já era denunciado pelo Papa Bento XVI. O relativismo. Se as conclusões que forem surgindo com base em uma reflexão relativista, cada cabeça uma sentença. A sociedade precisa resgatar
os valores absolutos. E principalmente nós cristãos, católicos, devemos ter a consciência de que o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é um valor absoluto, no sentido de que ele deve ser usado como referência sábia, correta e perfeita para inspirar e para ordenar e para determinar as nossas ações, né? Eu não posso renunciar a valores absolutos, porque senão a minha vida ela vai ser como dizia aquele cantor, né? Nós vamos nos tornar uma metamorfose ambulante, né? E não um navio com, com a certeza de onde quer chegar. Obrigado por terem me escutado. Demos então glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe vocês.